Olá, pessoal! Voltamos agora com esse vídeo, quarto, de uma série deles, que vai falar um pouquinho sobre aplicabilidade, Como esses conceitos que nós vimos nos últimos vídeos podem ser aplicados em problemas associados à herdabilidade, problemas associados à transmissão das características ao longo das gerações, ok? Então, primeiramente, a gente vai começar falando de um exemplo. Primeiro, a gente vai falar de um fenótipo que é ser destro ou ser canhoto. Tá? Ser destro ou ser canhoto um dos teus lados é dominante. Você pode até ser ambidestro, tá? Você pode escrever com as duas mãos, inclusive é bem interessante. Mas você tem um lado dominante. A questão de ser destro ou canhoto, ela começa a ser, digamos, organizada no nosso corpo muito cedo. Os mesmos genes que definem que se você é destro e canhoto são genes que estão associados, por exemplo, à formação do citoesqueleto, lá dentro das células. Tá? E pode isso sim, pode. Lembram que nós temos que, às vezes, numa sequência gene, por causa do splicing, obtenção de várias proteínas, várias características? Então, tá? E vamos imaginar agora que, então, essa característica, esse fenótipo, ser destro ou canhoto, ele é determinado, então, por um gene que está lá no DNA, a qual a gente chamará de gene C, ok? C. Podia ser A, pode ser B, pode ser D, qualquer letra, tá, gente? Tá? Existe uma convenção de que normalmente se utiliza a letra da característica recessiva, tá? Entretanto, você pode usar qualquer letra que não vai alterar em nada as tuas respostas a um problema que envolva, obviamente, esse fenótipo, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, pelo que a gente entendeu, se a gente está falando de um indivíduo como nós que somos diploides, nós podemos ter os seguintes genótipos, Nós teremos o homozigoto dominante, que é o Czão. Nós temos o heterozigoto, que é o Czão, e nós temos o homozigoto recessivo, que é o Czinho, certo? Essas são as possibilidades de genótipos que nós encontraremos na população, tá? Czão, Czinho ou Czinho. Bem, a questão é o que determina cada um desses genótipos, certo? Se a gente souber, e aí a gente tem que ter essa informação, isso tem que ser repassado a princípio de alguma maneira para vocês, que o gene para ser destro é dominante sobre o canhoto. Quando com essa informação eu consigo entender, então, que Czão, o gene Czão é para ser destro. Então, quando a pessoa tem os dois Czões, ela é destra. Como a característica ou alelo dominante se expressa em homo ou em heterozigose, um heterozigoto também será destro, tá? Já os canhotos, eles obrigatoriamente serão ou terão Czinho, eles serão homozigotos recessivos. Então, essa é a primeira questão que a gente tem que ter clareza. Qual é o fenótipo que você está querendo analisar, tá? Dê um nome para ele, ou às vezes o problema vai dar isso é a letra para você utilizar, tá? Ou você escolhe qualquer uma. Pensa nos possíveis genótipos, que é sempre o homozigoto dominante, o heterozigoto e o homozigoto recessivo. Saiba qual é a relação de dominância entre entre essas duas possibilidades, E, a partir delas, entenda qual genótipo está associado a qual fenótipo. Então, eu sei que o genótipo Czão e Czinho estão associados ao destro e o Czinho ao canhoto. Tá? A segunda questão, que é importante que a gente identifique, que tipos de gametas cada um desses indivíduos podem produzir? Ah, não entendi. Como assim? Tá? Vamos imaginar o seguinte, isso é uma célula somática, Uma célula qualquer. É dessas células que você tem a produção dos gametas. Lembra que lá na meiose, uma célula diploide vira células haploides, Uma célula com duas cópias ficam com cópias simples. Então, vamos imaginar o seguinte, se eu tenho um organismo que é homozigoto, como o próprio nome sugere, ele sempre vai produzir um tipo só de gametas. Só que quando ele é um heterozigoto, vai ter
quando separar aqui os cromossomos homólogos, né? Nós vamos ter gametas que levam consigo o alelo azão e outros que levarão o alelo azinho. E aí a pergunta, né? Que tipos de gametas esses indivíduos podem produzir? Vamos lá, ó. Azão, azão ou besão, besão, que são homozigotos, só tem um tipo de gameta, ou o azão ou o besão. Quando é heterozigoto, são dois tipos. E quando a gente tem assim, ó, olha só, olha esse genótipo. Esse genótipo é de uma característica monogênica? Não, né, gente? Essa é um genótipos, todos os aqui abaixo, são características que são poligênicas, né? Todas aqui são oligogênicas, porque na verdade são dois pares de gametas aí, ou melhor, dois pares de alelos influenciando uma determinada característica, né? Então vamos imaginar que para essa característica, esse tipo de genótipo dá origem a também um único tipo de gameta, que é o azão-besão. Esse outro tipo, o único tipo, que é o azão-bezinho. Quando a gente tem essa situação, ó, tá? Azão, bezinho, azão, bezinho, tá? A gente utiliza aqui, e quando a gente tem um heterozigoto como esse, né? Pode ser o azão com bezão, ou o azão com bezinho, o azinho com bezão, ou o azinho com bezinho. Existe uma regra que com certeza vocês já devem ter ouvido falar, né? Que diz que o número de gametas, geralmente é o 2 na N, né? Então, se eu tenho dois pares de genes, então 2 na 2 é igual a 4. E assim sucessivamente, tá? Então, quanto maior o número de genes associados a um determinado genótipo, maior a variabilidade de gametas produzidos por aquele tipo de gene, tá? E a questão que vem junto é, qual é a probabilidade, então, por exemplo, de um indivíduo homozigoto dominante fazer um gameta azão? Se a gente quer essa situação aqui, ó, qual é a probabilidade de ser azão? 100%. Qual é a probabilidade de um indivíduo azão dar origem a um gametazinho? 0%. Não tem, né? Não tem de onde ele tirar um gene que ele não tem, tá? E um indivíduo heterozigoto formar um gametazão? Se ele é azão, ou um besão, vamos dar aqui o exemplo, ou esse aqui, né? Nesse indivíduo heterozigoto, qual é a probabilidade de ele formar um gameta azão? Notem que 50% é azão e 50% é azinho. Então, é 50%, tá? Lembrem que probabilidade é uma medida estatística, uma medida matemática que indica as chances de um determinado evento acontecer dentro da possibilidade total dele, tá? Então, vamos lá, olha só, gente. Aqui eu tenho duas possibilidades, né? Que é o azão e o azinho. Então, qual é a probabilidade de ser azão? Uma em duas. Qual é a probabilidade de ser azinho? Uma em duas. Tá? Então, o evento total é esse aqui. Eu tenho duas possibilidades. E para cada uma, aí, né? Com a probabilidade do azão, uma em duas. É a mesma coisa que eu disse para vocês. Qual é a probabilidade de eu jogar um dado, tá? E cair o número 1? Se você lembrar o dado, ele tem 6 facetas e uma delas é 1, né? Então, qual a probabilidade de eu jogar um dado e cair no número 1? Uma em 6, tá? Qual é a probabilidade de eu jogar um dado e cair o número 6? Uma em 6 também, tá? Então, a probabilidade é uma medida matemática que é muito utilizado na genética. Ai, meu Deus, não acredito em matemática, ninguém me disse isso. Pois é, tem, tá? Tem matemática, matemática básica, não se preocupe. E foi um dos grandes motivos porque parte do trabalho do Mendel ficou quase um século sem ser explorado, na verdade, que eu vou no pessoal, o Mendel usou muita probabilidade, muita matemática, e quando eles olhavam, mesmo sendo uma matemática simples, o pessoal, a maioria das vezes, não queria nem olhar, nem ler, né? E, infelizmente, perdeu-se aí um time muito grande, quase um século mesmo, de que os tratados, os trabalhos de Mendel ficaram literalmente esquecidos,
tá? Mas voltando aqui, porque o trabalho aqui não é Mendel, né? Mas o que nós vamos fazer com todos os conhecimentos que o Mendel proporcionou a nós e que depois foram modificando e permitiram que a gente construísse ou conhecesse um pouco sobre as nossas características genéticas. Tá? Então, outro exemplo, tá, gente? Vamos imaginar o fenótipo de novo lá, né? Lóbulo da orelha, o preso e o solto, né? Ou o livre, tá? Como eu estou mostrando aqui para vocês, eu vou dar um nome para esse gene que condiciona a característica tipo de lobo. Então, a característica ou o fenótipo é tipo de lobo. E eu vou chamar ele de A, tá? É o gene A. O gene A, como nós somos organismos diploides, pode ter duas possibilidades aqui, né? Ele ser o azão ou o azinho, tá? Sabe-se, e a literatura já falei para vocês desde lá do quadro dos últimos vídeos, que o lobo livre é dominante sobre o lobo que é preso. Então, para gerar um lóbulo livre, obrigatoriamente nós teremos que ter um alelo azão. E para gerar o lóbulo preso, o alelo azinho. E essas são as possibilidades de genótipos, né? Azinho, azinho, azão, 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 azinho. Lembrando que, então, para que você tenha o lóbulo preso, obrigatoriamente o teu genótipo será azinho, azinho. E quem tem o lóbulo livre, você pode ser ou um homozigoto dominante ou um heterozigoto. Quem é o homozigoto produz sempre o mesmo tipo de gameta. Quem é heterozigoto pode produzir dois tipos de gameta, tá? De novo, outro exemplo para ficar bem firmado, tá? Fenótipo aqui é qual? Dobrar a língua. Característica imunogênica, né? Para a gente entender, lembremos que muitas dessas características podem até ter fundos poligênicos e a gente está, digamos, usando-as de uma maneira mais simplista para identificar características monogênicas, tá? E aqui o monogênico, que é o dobrar a língua, né? A gente está vendo aqui. Eu vou dar um nome para esse gene de B, por quê? Porque eu já usei o A lá anteriormente. E eu sei que dobrar a língua é dominante sobre recessivo, sobre não dobrar. Então, as pessoas que dobram a língua ou são homozigotas dominantes ou heterozigotas, e as que não dobram a língua são sempre homozigotas recessivas, tá? Baseado no tipo de gene, de gametas, né? Quem é homozigoto sempre produz os mesmos tipos de gametas para esse gene, tá? E quem é heterozigoto produz basicamente dois tipos, tá, gente? Então, povo, para construção e entendendo cada uma dessas coisas, tá? Eu preciso saber agora, tá? Eu entendi que eu tenho que saber o fenótipo, eu tenho que ter a questão do genótipo, tenho que saber quais gametas que são produzidos. Por que que eu preciso saber quais gametas que são produzidos? Por quê? Já não está falando de hereditariedade, gente? O objetivo disso tudo não é saber como é que uma característica é transmitida de uma pessoa para outra? Quem transmite as características são os gametas, e por isso a gente fala dos gametas, tá? Então, aqui eu coloquei uma sequência, eu sempre digo assim, existe uma sequência que você utiliza para resolver qualquer problema de genética, qualquer problema. Tá? Essa sequência é uma sequência principalmente para monogênico e para poligênicos também, tá? Mas vamos pensar de uma maneira simplista, eu tenho que usar sempre ela. Faz muitos anos que eu trabalho, nem vou dizer quanto que eu trabalho com genética, eu posso afirmar a vocês que mesmo já você vai ver que é muita repetição e quem sabe muitos de vocês já nem precisem seguir ou acham que não seguem mais todas essas regras, mas isso é automático. Mas eu sugiro que vocês usem essas regras. Quando vocês forem resolver um problema, sempre utilizem nessa sequência que vocês nunca vão errar. Se a gente tem a tendência a não seguir essa sequência e utilizar mais ou menos de cabeça, a probabilidade de erro é muito grande. Tá? Então, eu sugiro sempre que vocês usem essa sequência, que é o quê? Primeiro, obviamente, ler atentamente o enunciado
de uma questão. E depois você tem que fazer uma legenda respondendo primeiro qual é a característica em questão, ou seja, qual é o fenótipo, tá? Qual é o fenótipo? A primeira coisa que você tem que arrancar do problema. Do que a gente está falando? A gente está falando de uma doença? Qual é essa doença? A gente está falando de uma característica? Qual é essa característica? Do que é que a gente está falando? Tá? Esse é a primeira coisa. Então, coloca lá na folhinha, escreve. Dobrar a língua, tá? Depois, você vai dar um nome, né? Para essa característica do fenótipo, então usar uma letrinha. Eu vou usar a letrinha A para falar sobre ele, tá? E aí você tem que saber se essa característica é condicionada por um gene dominante ou por um gene recessivo. Às vezes, no próprio problema está dizendo, é uma característica que é condicionada pelo gene por ser dominante ou por ser recessiva. E às vezes existem algumas digamos assim, pistas para que a gente identifique isso. Nós já vamos falar sobre elas. Mas vamos imaginar que tem aí tu tem que saber se é dominante ou se é recessivo. Quando você sabe qual é o gene dominante e qual é o gene recessivo, você vai descobrir os genótipos possíveis, relacionar genótipo com fenótipo. Ou seja, então, se é dominante, o azão e o azão-azinho vão me dar essa característica. Se é um recessivo, só o azinho me dá essa característica. Entendem? Tá ok? E aí, depois, dentro da programação, a gente vai ver o genótipo dos pais, caso tenha sido dito no problema, né? Ou quais as pistas que eles dão para você descobrir. Quando eu sei o genótipo dos pais, eu vou conseguir descobrir quais os possíveis gametas que eles vão poder produzir. E aí entra uma coisa que na genética todo mundo já ouviu falar, que é o tal do quadrinho de Pinet, ou os quadros de Pinet, tá? O que é um quadro de Pinet? O quadro de Pinet é literalmente um jogo da velha, tá? Então, eu monto o jogo da velha e eu já coloco alguma coisa nesse primeiro quadrado aqui, ó, para eu não confundir, tá? Não confundir e não ter problema de utilizá-lo. Tá? Assim, quando eu coloco aqui, eu sei que eu posso utilizar qualquer um desses outros espaços sem ser esse, tá? Nessa primeira parte, tá? Geralmente, a gente vai colocar sempre uma letrinha em cada um desses quadrados aqui laterais e aqui nós vamos ter o tal do cruzamento. O quadrinho de Pinet permite o cruzamento entre os possíveis gametas. Tá? Então, nessa primeira parte, geralmente a gente utiliza os possíveis gametas do homem e os possíveis gametas da mulher, tá? É por convenção. Mas eu posso trocar, professora? Tem algum problema? Pode trocar, não tem problema nenhuma, não vai mudar a ordem. Mas, por favor, sempre existem convenções em tudo, né? Então, por convenção, a gente tem aqui os gametas do homem e depois aqui os gametas da mulher. Tá? Então, como eu coloquei, vamos imaginar numa situação, eu estou cruzando, né, um homozigoto recessivo com uma mulher heterozigota. E aí a questão é o seguinte, a gente sabe que na fecundação os dois vão se unir. Então, quando eu unir o azão com o azinho, eu vou montar aquela célula que é diploide, né? Que vai ser qual? O azão-azinho. Se eu unir o azão com azinho, azão-azinho, azinho com azinho, 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 azinho com azinho, 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 tá? O que eu tô vendo aqui? As possibilidades de encontros entre esses gametas, tá? Eu tenho 4 possibilidades aqui, vejam. 1, 2, 3, 4. Então, o meu número de eventos total é 4. A pergunta é, desses 4, né? Se eu pensar em porcentagem, 100 dividido por 4 é 25. Isso quer dizer que cada um desses quadrinhos aqui equivalem a 25%, tá? 25%. Ou, se você pensar em... Como é que é o nome? Em probabilidade mesmo, em 1/4, tá? Esse é 1 de 4, esse é outro 1 de 4, esse é outro 1 de 4, esse é outro 1 de 4,
tá? E aí a questão a pergunta eu tô vendo aqui o quê? Genótipo ou fenótipo? O quadro de Pinet permite que a gente identifique genótipos, os tipos de alelos. Alelos são variedades de genes. Então, quais os genótipos que eu consigo visualizar aqui, tá? E aí eu vou ver, ó, esses dois são iguais. Então, 2 em 4 são de azão azinho. E 2 em 4 são de azinho azinho, tá? Na matemática, eu não sei se vocês lembram, mas a gente utiliza, isso aí a gente aos pouquinhos vai relembrando, né? Quando a gente utiliza a fração, a gente pode fazer a simplificação da fração. Né? O que é simplificar? Dividir o numerador e o denominador, o de cima e o de baixo, pelo mesmo número. Tá? Ou seja, nesse caso aqui, qual é o número que eu posso usar para dividir tanto de cima quanto de baixo, o numerador quanto o denominador? O 2, né? Então, se eu dividir 2 por 2, fica 1. Se eu dividir o 4 por 2, fica 2. Ou seja, o que é simplificar aqui? 2 quartos é igual a 1 meio. Então, eu posso dizer que 1 meio das possibilidades será de gerar crianças azão azinho. E 1 meio das possibilidades de gerar azinho azinho. E se eu quiser usar porcentagem? Pode? Claro que eu posso, né? Então, eu vou saber o quê? Ó? 25 é cada um, então 25 mais 25 é 50. Então, 50% vão ser azão azinho e 50% vão ser azinho azinho, tá? Mas a questão é que isso é um genótipo. Eu posso saber do fenótipo? Posso, não posso? Eu não falei lá que eu preciso, antes de começar até fazer o quadrinho de Pinet, relacionar genótipos com fenótipos? Aqui o meu exemplo era de cor de pele, de cor de olhos, né? Olhos claros e olhos escuros. Tá? Então, notem aqui o olho escuro, ou toda a cor escura é dominante sobre a cor clara, tá, gente? Cor escura é dominante sobre cor clara. E aí, a gente vê aqui, ó, isso aqui me dá uma cor escura, né? Então, 50% seriam de olhos escuros e 50% a probabilidade de eu ter, nesse cruzamento aqui, crianças com olhos claros, no caso aqui, o exemplo seria de olho azul, tá? Então, vamos à prática disso, tá, gente? Olha lá. Paulo, de olhos azuis, casou-se com Ana, que possui olhos castanhos e é filha de uma mulher com o mesmo fenótipo do seu marido. Quais as chances de Paulo e Ana terem filhos de olhos azuis? Olha a questão, ó. Leia com cuidado o enunciado e faça uma legenda respondendo à pergunta qual é a característica em questão. Então, coloquei aqui, ó. De qual fenótipo estamos falando? Ou qual é a característica? Cor de olho. Qual as duas possibilidades? Ser azul ou ser castanho, tá? Depois, a gente tem que destacar e saber qual que é o dominante, qual que é o recessivo, tá? Então, eu sei, já falei, cor de olho escura é sempre dominante sobre cor de olho clara. Isso quer dizer que a gente tem o castanho como sendo dominante, o azul como sendo recessivo. E aí eu vou saber, baseado nessa informação, quais os possíveis genótipos. Então, o castanho vai ser azão-azão ou azão-azinho, e o azul vai ser, ou as pessoas com azul vão ser azinho-azinho, tá? Então, a próxima etapa é descobrir qual é o genótipo dos pais que estão ali no problema. Qual que as pessoas aí? Tá falando do Paulo e da Ana. Paulo e da Ana. E aí diz assim, ó, o Paulo de olhos azuis. Então, eu vou lá, azul é o fenótipo. Qual é o genótipo associado? Azinho, azinho. E a Ana casou-se, o Paulo de olhos azul casou-se com a Ana, que possui olhos castanhos. Tudo bem, ele é castanho. Só que daí eu tenho dois possíveis genótipos, estão vendo? A Ana poderia ser azão-azão ou azão-azinho. Entretanto, diz que a Ana, ela é filha, né, de uma mulher com o mesmo fenótipo do seu marido. O que é fenótipo? A característica, né?
Qual é a característica do marido? Ter olho azul. Então, se a mãe da Ana também tinha olho azul, quer dizer que ela era uma azinho. O que significa isso? Se a Ana, ela recebeu metade das informações do pai e metade das informações da mãe, isso quer dizer que, e a mãe é azinho, notem que a mãe só poderia ter dado para ela qual alelo? Isso, azinho. Então, baseado nessa informação, eu sei que o genótipo da Ana é azinho e não azão, tá? E se não tivesse essa informação? Bem, se não tivesse essa informação é outra questão, tá? E aí a gente depois vai estudar como a gente consegue ir atrás dessa informação. Sempre tem? Não. Mas aí a probabilidade também vai ficando cada vez mais, digamos, menos específica, tá? Então, eu vi qual é o fenótipo, eu vi quais as duas possibilidades desse fenótipo no problema, nesse caso azul e castanho. Eu entendi qual que era o dominante. Ah, não tá aqui, mas eu sei, tá? Em outros problemas, gente, de outras características, geralmente tá no próprio problema, tá? Relacionei fenótipo com genótipos, baseado na dominância e recessividade, e procurei quais os genótipos, né, baseados no fenótipo das pessoas que estão falando aí no problema, tá? No Paulo e na Ana. Então, a pergunta é, quais as chances do Paulo e da Ana terem filhos? Então, tá, então eu quero saber, quais os possíveis gametas que o Paulo vai produzir? Só de um tipo, né? Azinho e o outro azinho também. Então, nota, eu separei eles aqui, ó, tá? E a Ana? A Ana pode produzir o azão e produzir o azinho, ó. Quadrinho de pneu, fiz aqui e coloquei lá uma coisa para não usar essa primeira parte, tá? E aí, o que eu trabalho? Faço a junção dos dois, tá? Sempre, se tiver dominante, sempre na frente, tá, gente? Ó, azão, azinho, quando esses dois cruzarem, tá? Esse com esse é azinho, esse com esse é azão, azinho, esse com esse é azinho. O que a gente está visualizando aqui? As probabilidades. O que eu noto? Que, olha lá, 1/2 ou 2 em 4, simplificando, 1/2 são de azão, azinho, genótipo, tá? Ou 50% vai ser de azinho, azão, azinho. E os outros 2/4, 1/2 ou 50% serão de azinho, certo? Então, baseado no quadro de Pinet, eu estou vendo que nós temos os tais das frequências genotípicas. Posso ver o fenótipo? Posso. Se eu pensar aqui, eu vou ver que azão, azinho, olha lá, ó, azão, azinho é para olho castanho, tá? Então, aqui, eu sei que isso aqui vai me dar castanho, tá? Enquanto que isso vai me dar azul, tá? Então, nesse meu exemplo, 50% vão ser castanhos e 50% azul. E só depois que eu fizer isso aqui, gente, é que eu vou olhar a pergunta mesmo, porque está perguntando quais as chances do Paulo e da Ana terem filhos de olhos azuis. Então, vou lá no azul, vou para trás, ó, 1/2. Ah, e se eu não fizer isso tudo já ir direto? Posso fazer e acertar, como tem um aumento de chance de você errar. Se você montar sempre o problema assim, gente, o que você vai ter? Pode vir qualquer pergunta. Por exemplo, eu poderia perguntar para vocês, qual é a probabilidade do Paulo e da Ana terem filhos de olhos castanhos? Estaria ali, 50%. Qual é a probabilidade do Paulo e a Ana terem um filho azinho? Aí você veria, azão, azinho é 50% ou 2/4. Nesse meu exemplo é tudo igual, né? Mas nem sempre é igual, já vamos ver outros, tá? Então, notem que eu construindo dessa forma, eu consigo identificar todas as características e qualquer pergunta que vier vai ser respondida, certo? Vamos ao outro?
Olha lá, outro probleminha aqui, né? Um homem e uma mulher de visão normais, porém filhos de pais míopes, casaram-se. Sendo miopia uma característica recessiva, viu como coloca quando a gente é uma outra que não cor, tá? Qual é a probabilidade de esse casal ter um filho de visão normal? Já me perdi lá no início. O que precisamos fazer? Ler uma vez e aí pensar de qual fenótipo estamos falando, qual a característica. Nesse caso, a gente tem visão, tá? E tá falando de visão normal ou você é míope, ou é normal ou é míope, tá? E aí diz, olha lá, a miopia é uma característica recessiva. Isso quer dizer que todo mundo que tem miopia é azinho, azinho. Ah, podia botar outra letra? Pode, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, qualquer letra, tá, gente? Yzinho, Yzinho, Zzinho, Zzinho, Tzinho, Tzinho, tá? Qualquer coisa, certo? Então, azinho, azinho. E obrigatoriamente, se a miopia é azinho, azinho, né? O genótipo dela, por ela ser recessiva, o ser normal ou ter a visão normal é o dominante, então vai ser ou azão, azão ou azão, azinho, tá? E aí a pergunta é, né? Diz aqui, ó, que eu tenho um casal, próxima questão é de qual é o genótipo das pessoas envolvidas no cruzamento. Ele diz que o homem e a mulher têm visão normais. Então, eles não são míopes, entenderam, gente? Se eles não são míopes, o que eu tenho que pensar aqui, tá? Que é importante que a gente consiga entender. Se eles estão... Opa, não estou conseguindo. Se eles têm visão normal, eles vão ser azão alguma coisa. Eles podem ser homozigotos ou heterozigotos. Entretanto, está dizendo que eles são pais, ou melhor, eles são filhos de pais míopes. Se os pais têm, pelo menos um dos pais, for azinho, azinho, vocês entendem que eles não vão poder ser azão, azão? Então, tanto o homem quanto a mulher será azão, azinho, ok? Por isso que eu montei o quadrinho de Pinet aqui, ó. O azão, azinho com o azão, azinho. Peguei, então, descobri qual é o genótipo do casal e eu vou ver a possibilidade, né? Lembrar que azão, azinho sempre produzem gametas diferentes, boto os gametas no quadro de Pinet, na parte externa, né? E aí faço o cruzamento. Quando esses dois se encontrar, forma um azão, azão. Quando esses dois, azão, azinho. Quando esses dois, azão, azinho. Quando esses dois, azinho, azinho. O que eu vejo nesse cruzamento? Olha lá, genótipo. Em relação aos genótipos, o que eu noto? Ó, eu tenho azão, azão, eu tenho azão, azinho e eu tenho azinho, azinho. 3 tipos diferentes de genótipos, ou seja, os 3 genótipos possíveis podem ser observados nesse cruzamento. Sendo que um dos 4 é de azão, azão, que correspondem a 25%. Um dos 4 é de azinho, azinho, que também responde 1 em 4, né? Correspondem a 20%. E 2 em 4, 2 em 4 eu simplifico, fica para 1/2, que corresponde a 50%, são de azão, azinho, tá? Então, notem, esse aqui é o meu genótipos, os genótipos possíveis. Baseados nesses genótipos, e se eu coloquei isso aqui certinho, eu vou conseguir identificar que 75% ou, né, 1, 2, 3 em 4 vão ter a visão normal, enquanto que 25% ou 1 em 4 terão a tal da miopia, tá? Quando eu monto isso aqui, ó, tem os possíveis genótipos e a porcentagem, os possíveis fenótipos e a porcentagem. Aí que eu vou responder a pergunta, que eu vou ver a pergunta, gente. Daí eu vou lá e vejo assim, ó, qual a probabilidade desse casal ter um filho de visão normal? Visão normal é genótipo ou é fenótipo? Fenótipo. É a característica que eu enxergo, fenótipo. Então, ó, eu vou lá no fenótipo e aí eu procuro normal. A probabilidade é de 75% ou 3 em 4.
tá? Ou 3/4, como vocês queiram, certo? Então, veja aqui, gente, olha. Nesse caso, eu poderia ter perguntado para vocês assim, ó, qual é a probabilidade de ter uma criança com genótipo azão? Vocês iam saber. Eu ia buscar lá, genótipos, azão, 1/4. Qual é a probabilidade de uma criança ter um genótipo azão-azinho? Azão-azinho, 50%. Qual é a probabilidade de uma criança ter, olha lá, visão normal e ser azão-azão? Tá? Ou seja, ó, das que têm visão normal, agora eu vou, ó. Das que têm visão normal, são 3, não são 4, né? Essa é a visão normal, essa é a visão normal, essa é a visão normal. Quantas tem o azão? 1 em 3. Não é mais 1 em 4. Vejam que eu posso fazer trocentas mil perguntas. Qual a probabilidade de uma criança ter visão normal e ser azão-azinho, tá? Então, visão normal, aqui, ó, 3. Ser azão-azinho, 2 em 3, certo? Qual é a probabilidade de ser míope? 1/4, certo? Qual é a probabilidade, sei lá, vejam que eu consigo montar, fazer qualquer pergunta, responder qualquer pergunta quando vocês trabalham isso aqui, tá? Certo, povo? Então, isso é muito, muito, muito importante. Olha lá. Próxima questão aqui. Paulo tem sardas e olhos azuis, sendo homozigoto para ambas as características. Sua mulher, a Ana, não possui sardas e os seus olhos são castanhos, sendo heterozigota para a última característica. Sabendo que o gene que condiciona sardas é dominante e que não se encontra no mesmo cromossomo que contém o gene para a cor de olhos, calcule qual a possibilidade de o casal gerar um filho com sardas e olhos azuis. Ferrou, professora! E agora? Muita coisa maior, é... Não estou falando de uma característica, eu estou falando de 2. Ferrou tudo? Gente, é a mesma coisa. Você pode estar falando de 2, de 3, de 4, de 5. A ordem da resolução dos exercícios é exatamente a mesma, tá? Então, aqui, a gente simplesmente vai trabalhar com 2 fenótipos. De novo, eu vou procurar qual é o fenótipo. Cor de olho e sardas. Sobre cor de olho, desculpa. Quais as possibilidades? O azul e o castanho, tá? Em relação às sardas, ter ou não ter, né? Sim ou não, tá? Então, montei aqui os possíveis fenótipos. Qual é a outra questão? Ver a questão da recessividade ou dominância. Então, aqui tá dizendo, olha, tá? O Paulo tem sardas e olhos azuis, sendo homozigoto para ambas as características. Vamos lá ver aqui. Sabendo que o genes que condiciona a sarda é dominante, então eu sei que quem tem sarda vai ser bezão ou bezão bezinho. E quem não tem sarda seria sempre bezinho. Cor de olho a gente já sabe, né? O escuro é dominante sobre o claro, tá? Certo? Então, notei aqui, relacionei fenótipo com genótipo. Agora, qual é o próximo passo? Saber do genótipo das pessoas envolvidas no cruzamento. Então, olha lá, o que a gente sabe aqui, ó? O Paulo, vejam só, o Paulo, meu pai, tá difícil, tá? Ele tem sarda. Se ele tem sarda, ele é o quê, ó? Bezão ou bezão bezinho. Vou colocar aqui, ó, bezão, e eu vou colocar o underline. A princípio, no primeiro momento, quando eu não sei ainda, eu posso botar um ponto de interrogação ou coloco geralmente o underline, tá? E ele tem olho azul. Olho azul eu sei que é azinho. Mas diz que ele é homozigoto para ambas as características. O que significa isso, gente? Olha, quando a gente está falando das sardas, o homozigoto é quem? É o bezão, né?
Então, olha lá. Então, eu sei que o Paulo, o genótipo do Paulo é Bzão, Bzão para sardas e Azinho, Azinho para os olhos, que seriam os olhos azuis, tá? Esse é o genótipo, certo? E nós temos agora também o genótipo que a gente tem que achar da Ana, né? A Ana, quais os genótipos da Ana? Tá? A sua mulher Ana não possui sardas. Se ela não possui sardas, ela é o quê? Bezinho, bezinho, tá? E os seus olhos são castanhos. Se os olhos da Ana são castanhos, eu sei que ela tem um azão, certo? Mas eu preciso saber se ela é um azão, azão, ou se é um azão, azinho. Então, ela diz aqui, ó, ela é heterozigota para essa última característica. Então, eu sei que ela não é azão, azão, ela é azão, azinho, tá? Bem, próximo passo, eu sei então o genótipo do Paulo, sei o genótipo da Ana. Qual é o próximo passo, gente? Construir o quadrinho de Pinet. Eu posso construir o quadro de Pinet utilizando aí, sabendo que o Paulo produz gametas Bzão, Azinho, e a Ana produz Bzinho, Azão, Bzinho, Azinho, tá? Entretanto, o que é mais fácil é que você monte um quadrinho de Pinet para cada característica, gente, para cada característica, tá? E aí, você está falando de 5 características, você monta com 5 quadrinhos de Pinet. É mais rápido, é bem mais rápido, bem mesmo, do que você fazer essa divisão aí de possíveis gametas, tá? Então, tá aqui os quadrinhos de Pinet, olha lá. O Paulo tem sardas e olhos azuis, sendo homozigoto para ambas características, tá aqui. A Ana possui sardas e olhos castanhos, sendo heterozigoto para a última característica, bezinho, bezinho, azão, azinho. Tá? Então, aqui eu tô montando, ó. Aqui eu vou pegar só para o gene, que eu botei o gene A aqui, eu coloquei para cor de olho, tá? Então, eu tô pegando o azão, azinho com o azinho, azinho, estão vendo, gente? E aqui só para tipo de sardas, para sardas, né? Então, eu tô pegando os genótipos aqui, ó, Bzão, Bzão e o Bezinho, Bezinho. E faço o quadrinho de Pinet normal. Futuros cruzamentos, olha lá. Azão, azinho, 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 azão, azinho, azinho, azinho. Quais são os genótipos? Né? 50% ou 1/2 de azão, azinho, 50% ou 1/2 de azinho, azinho. Se eu pensar em fenótipos, isso aqui corresponde, né? Se eu pensar em fenótipo, vou colocar aqui, fenótipos, tá? Eu vou ter a mesma situação, porque 50% ou 1/2 terão o olho azul e 50% ou 1/2 ou 1/2 terão o olho castanho, tá? Essa é a possibilidade, certo, povo? Tá? E depois eu falo aqui. A mesma coisa aqui. Vejo lá, ó. Quando eu cruzei Bzão com Bzinho, Bzão com Bzinho, Bzão com Bzinho, ou seja, vejam aqui 4 em 4 foram de Bzão, Bzinho. Ou seja, 4 em 4 igual a 1. 4 de 4 é 1, tá, gente? Então, 1 ou 100% desse cruzamento vai ser Bzão, Bzinho e vai ter sarda, tá? E aí, a pergunta que estava lá no problema era, né? Calcule a possibilidade de o casal gerar um filho com sardas e olhos azuis. E aí, gente, é uma coisa bem legal que tem na genética, que tem na probabilidade aplicada à genética, que é a possibilidade de a gente, então, entender como é que mais do que uma característica são transmitidas ao mesmo tempo, tá? Então, a gente utiliza uma regra que são duas possíveis, que são a regra do E e a regra do O. Eu vou primeiro falar da regra do E. O que fala a regra do E? A regra do E diz que quando eu quero duas alternativas, duas possibilidades
ao mesmo tempo, tá? Essa e essa, eu pego a probabilidade de ter a primeira e a probabilidade da segunda e multiplico, tá? Então, meu exemplo aqui, qual é a probabilidade de um casal ter 2 filhos? Então, ele tem o primeiro filho e o segundo filho, tá? Então, os dois serem meninos, tá? Meninos. Então, o primeiro filho ser masculino e o segundo filho também ser masculino. Qual é a probabilidade de, numa geração ou numa gravidez, eu ter um bebê masculino? Meio, né? 50%, tá? Qual a probabilidade de ter outro bebê masculino? 50%. Qual é a probabilidade de eu ter um bebê masculino e outro masculino? 50 vezes 50, um meio vezes meio, que é igual a 1/4. Tá? Ah, professor, não entendi nada. Vamos lá para o probleminha que a gente falou aqui, que eu vou tentar explicar. No problema, ele estava pedindo para você calcular a probabilidade de o casal gerar um filho, tá? Com sardas, tá? E aí, ó, sardas e olho azul. Então, eu preciso saber, com sardas, 100% dos filhos tem sardas, tá? Olha lá. E olho azul, sarda, é Bzão, possibilidade, é Bzão Bzinho. E os olhos azuis é só um genótipo que dá olho azul, que é o azinho, né? Então, vou procurar também, aqui, ó, meio, né? Um meio, tá? E aí, eu pergunto, qual é a probabilidade de gerar um filho com sardas e olho azul? Olha lá, o E. Esse E vai ser substituído por o símbolo de multiplicação. Para fazer isso, eu não posso usar porcentagem. Eu não posso usar o 100% vezes 50, né? Porque dá 500%, não é isso. Quando eu estou lidando com essa situação específica, que é questionar como uma ou mais características estão sendo transmitidas, eu sempre vou usar, e só posso usar, por favor, a probabilidade em fração. Gente, anota aí, usar probabilidade em fração, senão dá errado, tá? Então, qual que é aqui, ó? De sardas foi 1, né? Porque 100% era 4 em 4. Podia botar 4 em 4? Podia colocar, não ia ter problema. Só que ia ter que simplificar depois. Mas até vou dar o exemplo, né? 4 em 4 vezes 1 meio. Como é que eu faço multiplicação de fração? Numerador com numerador, denominador com denominador. Ou seja, o que está em cima com o que está em cima, o que está embaixo com o que está embaixo, tá? Nesse exemplo aqui, 1 vezes 1 é 1 e o embaixo do 1 é 1 também, né? O 1 vezes 2 é 2, então é 1 meio, certo? Se fosse 4 em 4, né, que estaria aqui, 4 vezes 1 ficaria 4 e 4 vezes 2 ficaria 8. Daria 4 oitavos, que se eu simplificasse, dividiria por 4 em cima, 4 embaixo, ficaria 1 meio, tá? Então, qual é a probabilidade do Paulo e da Ana terem um filho com sardas e olhos azuis, tá? 1 meio ou 50%. Se eu perguntasse qual é a probabilidade do Paulo e da Ana terem um filho sem sardas e olho castanho, o que vocês me diriam? Vamos lá, sem sardas. Tem probabilidade de ser sem sardas? É 0, né? Não tem probabilidade de ser sem sardas. Qualquer coisa multiplicada por 0 é sempre 0. Então, qual é a probabilidade de ter um filho, né? O filho lá ser sem sardas e olho castanho? 0. Porque eu estou falando das duas ao mesmo tempo, não é só. Qual é a probabilidade de ter um filho com um olho castanho? Ah, um olho castanho aqui é 50%. Agora, qual é a probabilidade de ser olho castanho e sem sarda? 0. Qual é a probabilidade de ser olho castanho e sarda? 1 meio, né? Porque aqui é 1 multiplicado por qualquer coisa. Certo, povo? Tá? Então, essa é a tal da regrinha do E, tá? Vamos relembrar mais uma vez, vamos ver se a gente consegue entender aqui, tá? Vamos praticar, olha lá. A capacidade de sentir o gosto de uma substância amarga, chamada feniltilcarbamida. A feniltilcarbamida, ela é uma substância que é encontrada em folhas verdes, como rúcula, o agrião, tá? Todo mundo tem, e aí isso torna a gente um pouco mais sensível, menos sensíveis ao gosto, tá? Quem é sensível ao PTC sente um gosto muitíssimo amargo
quando comem essas coisas, tá? Isso, inclusive, tá associado ao próprio gosto, né? Tem gente que é tão amargo que não suporta comer, né? E tem pessoas que são insensíveis, ou seja, não percebem esse gosto muito amargo e não vai ter problema, obviamente, com comer, tá? Vamos continuar. Então, qual é o fenótipo? Sensibilidade a feniltilcarbamida, né? E aí a gente tem duas possibilidades: ser sensível ou não ser, né? Então, sensível ou não ser, e não coloquei aqui, vou montar aqui para vocês, tá? PTC, eu vou botar aqui, PTC, tá? E aí eu posso ser sensível ou eu posso ser insensível. Então, montei aqui o fenótipo, os possíveis fenótipos. Segundo é saber, né? Olha lá, questão de dominância e recessividade. Diz que a capacidade de sentir gosto, ou seja, se eu sou sensível, é um gene dominante. Então, quem é sensível vai ser como? Vai ser azão, azão ou azão, azinho, certo? E quem é insensível só pode ser como? Vamos lá? Isso mesmo, né? Azinho, azinho, tá? Então, sabendo disso, agora vamos ao que nos interessa. Fala aqui que nós temos um casal sensível a essa substância e heterozigótico. Olha lá. Então, se eles são sensíveis e heterozigóticos, é porque eles são azão, azinho, tá? E querem ter um filho do sexo feminino, tá? E sensível ao PTC. Eles querem saber qual é a probabilidade de ter uma criança sensível e feminina, tá? Então, sensível, o que eu vou fazer? Quadrinho de Pinet. O que eu tô notando aqui? As possibilidades, né? Ó, azão, azinho, azão, azão é 1 em 4 ou 25%. Azão, azinho é 2 em 4, que é 1,5 ou 50%. Azinho, azinho, 25% ou 1/4. Genótipos. Os fenótipos correspondentes, 75% são sensíveis, ou 3/4, e 1/4 ou 25% é insensível. Qual é a probabilidade de ter uma menina, gente? Todo mundo sabe que uma gravidez, metade pode ser menina, metade pode ser menino. Então, a probabilidade de ser uma menina é 1/2. E a probabilidade de ser sensível ao PTC, vejam, sensível é fenótipo. Então, eu vou lá aqui, ó. Quais são fenótipo sensível? Ó, 3 em 4. Então, eu pego a probabilidade de ser mulher, a probabilidade de ser sensível e multiplico as frações. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 4, 8. Só não vai errar multiplicação, né, gente? Ou qual seria a probabilidade, então, de esse casal ter uma criança menina sensível ao PTC? 3 em 8, tá? 3 em 8. Gente, é uma coisa que eu quero chamar a atenção. Sempre que nos problemas se fala em filho, está falando de uma maneira geral, não está falando do sexo da criança. Ter um filho assim ou ter um filho assado, não está falando do sexo. Quando se quer utilizar o sexo da criança como fazendo parte ou sendo uma das características a ser considerada na questão, vai estar como está aqui, um filho do sexo feminino, ou uma menina, ou um filho do sexo masculino, ou um menino, daí sim, tá? Se fala especificamente sobre o sexo. Entretanto, quando não tem, está falando de uma maneira geral e não deve se utilizá-lo como uma das características associadas, tá? Para terminar, nós vamos ter uma outra possibilidade aqui, que é o ou, tá? Suponha que um casal de indivíduos heterozigotos para o albinismo deseje saber qual é a probabilidade de seu primeiro filho nascer homozigoto dominante ou heterozigoto, tá? O albinismo é uma característica, gente, recessiva. Então, vem primeiro aqui, ó, tá? Porque já tá falando de albinismo, tá? Quais as possibilidades de ter, né? Ter ou não ter, né? Vamos dizer assim, de ser albino ou não ter albinismo, ou ser o que a gente chama de normal, tá?
Essas são as possibilidades do fenótipo. Como eu comentei a vocês, aqui não tá, mas o albinismo, ele é recessivo. Então, as pessoas que têm albinismo são azinho, certo? E as pessoas que não têm albinismo, elas podem ser ou azão, ou azão, azinho, tá? Então, tá dizendo assim, ó, qual é a probabilidade um casal de indivíduos heterozigotos, que é essa situação aqui, ó, de novo. Vou tentar juntar aqui, opa. Essa situação aqui, eu não vou fazer o quadrinho de pinelar. Opa. Tá aqui. São dois heterozigotos. Tá? São dois heterozigotos que cruzaram. E essa é a possibilidade, então, né? Ó, que a gente já sabe que é toda igual a essa aqui, né? Ó. Tá? 50%, papapá, tá? E aí a pergunta é, qual é a probabilidade de você ter o filho nascer homozigoto dominante ou heterozigoto, tá? Então, ele quer saber qual é a probabilidade de nascer assim ou assim. Então, vejam que a probabilidade de nascer assim, né? Se eu tivesse escrito tudo direitinho, azão é 1/4. O azão azinho é 1/2. Então, o que eu teria que fazer? Pegar o 1/4. Opa. 1/4. 1/2. Só que aqui vejam que ele está falando em ou. Qual é a probabilidade de ser homozigoto ou heterozigoto? E aí vem essa outra regrinha, que é a regrinha do ou. Nessa regra, se diz que você vai pegar as duas probabilidades e vai somar as duas probabilidades, ok, gente? Soma 1/4 mais 1/2. Como é que eu faço isso, professora? Bem, primeiro eu vou ter que tirar o mínimo dos denominadores, do 4 e do 2. Meu Deus, professora, eu não lembro de mínimo, o que eu vou fazer, tá? Gente, é bem fácil. Vamos lembrar um pouquinho do mínimo aqui? Eu vou ensinar o fácil e o difícil, tá? Vou pegar os dois denominadores, tá? E aí eu faço um risco aqui, não sei se vocês lembram disso. A gente faz um risco. E aí a gente divide, né? Vai dividindo esses pelo mesmo número, né? Então, eu posso dividir aqui por 2. Se eu divido 4 por 2, tá? Fica 2 e o 2 pelo 2 fica 1, tá? E eu vou fazer isso até chegar a ficar tudo 1 nessa história. Então, eu vou dividir de novo pelo 2, aí fica 1 e fica 1, tá? Quando acontece isso, eu vou pegar e vou multiplicar esses números que estão aqui do lado. 2 vezes 2 é igual a 4. Então, quer dizer que o mínimo desses dois aqui é o 4, tá? E aí, o que eu faço com isso? Tá? Eu vou pegar o 4, vou montar aqui a coisinha e vou botar assim, ó. 4 dividido por 4 é 1, tá? 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 1 me dá... 1 vezes 1, gente? 1, exatamente, tá? 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 1 é 2, tá? Então, o que eu tô vendo aqui, ó? Eu montei esse esqueminha baseado no denominador e aí eu somo. Agora, eu não tenho problema, porque eu vou fazer o quê? Tá? Aqui nós vamos ter o 1 mais 2 é igual a... Vou botar aqui 3. E embaixo eu tenho o 4, tá? Então, o que eu vejo? Qual é a probabilidade de, nesse cruzamento, eu ter a formação de um filho? Notem que filho aqui é genérico, né? Homozigoto dominante ou heterozigoto? 3 em 4. É um ou outro. E vejam, realmente, ó, é 3
em 4. Nós temos 4 possibilidades, 3 vão ser de um ou de outro, tá? Ai, professora, meu Deus, e agora? Eu tenho que saber esse negócio? Olha lá, povo. Também eu uso a fração, posso usar a fração? Sim, posso. É legal? É, tá? É interessante? Muito. Mas nessa situação, quando tem o ou, eu também posso utilizar as porcentagens. Porque daí eu vejo assim, ó, 25% é de homozigoto dominante e 50% é de heterozigoto. 25 mais 50 é 75. 75% equivale a 3/4, tá? Aqui eu também posso utilizar, sim, eu posso utilizar a tal da porcentagem, tá, gente? Mas é bem interessante que vocês não esqueçam de como fazer isso aqui, tá bom? Então, gente, esse é o nosso vídeo de aplicabilidade. O próximo passo é nós fazermos exercícios. Quanto mais exercícios forem feitos, melhor vocês vão ficar nisso. Tá bom, povo? Alguns outros detalhes vão aparecer nos exercícios e a gente pode entrar e tirar as dúvidas. Foi muito bom, espero que vocês tenham entendido, gostado. Vamos aos exercícios. Até a próxima!